Vamos fazer uma bolsa de crochê? Há bastante tempo vocês me pedem um tutorial de bolsa, então eu tenho buscado inspiração em vários lugares diferentes para eu conseguir trazer uma bolsa que seja fácil, prática e que você consegue adaptar para qualquer tipo de fio e qualquer agulha que você tiver, que você, mesmo como iniciante, mesmo se você nunca tiver feito uma bolsa de crochê na vida, você vai conseguir fazer. Você pode escolher o fio, a agulha, o ponto, você pode tudo. E é claro que eu vou te indicar o que eu acho melhor para essa bolsa, mas você consegue adaptar para o que você quiser. Essa bolsa nós vamos criar primeiro a base dela e nós vamos depois fazer o corpo da bolsa e por último a alça. Ela é muito simples. Eu sempre falo que você pode usar o fio que você quiser para você fazer as bolsas, que o importante é você colocar forro nela, porque o crochê ele cede, a gente sabe disso. A alça, ela vai esticar a bolsa, conforme você colocar peso, ela também vai esticar. Então, é preciso a gente pensar nisso. Mas essa bolsa, idealmente você tem que escolher um fio que seja grosso ou resistente, como um fio de malha, por exemplo, ou você usar vários fios ao mesmo tempo, 2 ou 3. No meu caso, eu até pensei em usar vários fios de cores diferentes ao mesmo tempo, para poder ficar aquele fio mesclado, mas eu tenho esse fio aqui que eu comprei, eu tenho 2 novelos dele inteiros, então eu resolvi fazer uma bolsa com ele. Ele é um fio de um tamanho normal, ele não é muito fino e nem muito grosso. Então eu estou pensando em fazer ele triplicado. Como assim? Eu pego uma ponta aqui, outra ponta aqui, uma de dentro do novelo e uma do lado de fora. E aí tentar fazer assim. Se eu tivesse um novelo só, eu pego uma ponta dele e outra ponta de dentro. Essa é a minha dica para você escolher o fio da sua bolsa. Como eu sempre falo para vocês, o fio aqui ele não tem indicação de tamanho. Normalmente os fios eles só tem a agulha recomendada. A agulha recomendada aqui é 4,5. Gente, eu não sei que marca é essa. É a mesma marca que eu comprei ao fio verde da touca do Shrek. Pind, não sei o que é. Para escolher o tamanho da sua bolsa. Eu quero uma bolsa que seja um pouco menor. Eu não tenho a intenção de fazer ela como uma tote bag, e sim como uma bolsa mesmo, para usar assim no ombro. Às vezes do tamanho de um livro, um pouco maior do que um livro. Então eu vou usar um dos meus livros de referência para eu poder medir, e aí eu vou começar a fazer a minha bolsa. Você pode escolher também uma referência para o seu, ou você também pode seguir a referência do meu, se você quiser. A agulha você vai escolher conforme o tamanho do seu fio, né? No caso do meu, eu ainda não sei, mas eu vou deixar na tela qual é o tamanho que eu escolhi. A intenção é que os pontos fiquem bem fechadinhos para que seja bem resistente. Então, escolha uma agulha menor do que você normalmente escolheria, mas aí você vai testando para ver como que os seus pontos estão ficando. O ponto com que eu vou fazer essa bolsa é o ponto baixo. É um ponto super simples. Se você não sabe, você vai aprender nesse vídeo agora. E eu vou usar o ponto baixo porque ele é praticamente um dos menores pontos que tem, né? Abaixo dele é só o ponto baixíssimo. E o ponto baixo, ele é mais fechadinho do que os outros pontos. Porém, se você resolver colocar um forro na sua bolsa, você pode usar o ponto que você quiser. Se você usar um ponto alto, por exemplo, vai ser super mais rápido de fazer essa bolsa. O ponto baixo realmente demora mais. Pode usar um meio alto, pode usar o que você quiser. Se você fizer como a minha, eu indico você fazer o ponto baixo. Então, com o seu fio, com a sua agulha, vamos começar a fazer a nossa bolsa. Eu escolhi fazer com 3 fios, então eu separei o meu novelo em 3. Nada muito exato, só fui mesmo enrolando e aí eu cortei um ao meio. E ficaram 3 para que eu tivesse as 3 pontas. E eu escolhi uma agulha número 6. Então, para começar, eu vou usar esse livro aqui de referência de tamanho. Esse livro, ele tem 24 centímetros. Vamos dizer que ele tem 24 centímetros. Eu quero que a minha bolsa tenha mais ou menos
essa largura. Então eu vou contar 25 centímetros. A altura, eu quero que ela seja um pouco mais alta do que isso aqui. Quero que vocês visualizem isso aqui como uma bolsa, como se a alça fosse aqui. Eu vou tentar talvez fazer uns 18 centímetros. Esse aqui tá 16, então talvez fazer 18. Pode ser que fique bom. Mas isso é só uma base, tá? Não precisa ser muito exato. Eu acho que eu vou fazer a minha base com mais ou menos uns 6 centímetros, que no caso é a parte de baixo da bolsa. Nós vamos começar fazendo um nó corrediço e algumas correntinhas até dar aquele tamanho. Então, mais ou menos umas 5 correntinhas aqui, provavelmente. Essa aqui vai ser a minha base. Eu fiz 6 correntinhas. Vou fazer mais uma para eu poder virar, tá? Então aqui eu vou começar e fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Vou virar e eu não vou fazer uma correntinha aqui, tá? Isso é uma coisa que ajuda a deixar um projeto retinho. Você tentar a todo custo não usar muitas correntes na hora de virar. Eu vou fazer um ponto baixo, em seguida ponto baixo, e a gente vai fazer isso até chegar nos 25 centímetros, que é o tamanho, né, a base da nossa bolsa, somente com pontos baixos. Se você é iniciante, ainda se confunde um pouco com os pontos, coloque marcadores no primeiro e no último, ou sempre conte para você ter certeza que tem 6, porque assim não vai ficando torto, tá? Virei e vou fazer um ponto baixo. Se você ainda tem dúvida com o ponto baixo, vai tirar ela agora. A gente tem aqui o V. Esse fio é um pouco difícil de enxergar, né? Então eu vou tentar aumentar o brilho assim bastante para você conseguir ver. Aqui nós temos o V, que é o ponto. Nós vamos passar por debaixo dele, pegar aqui, enrolar o nosso fio e vamos ficar com 2 alcinhas na nossa agulha. E aí eu vou passar o fio novamente. E esse é o ponto baixo. Se você continua fazendo a mesma quantidade de pontos, não tem o que dar errado, tá? Então, aqui no meu caso, são 6 pontos. Se eu continuar fazendo os 6 pontos, ele vai ficar retinho até eu chegar no tamanho que eu quero. E assim vai ficando a base da nossa bolsa. Isso aqui vai ficar comprido, porque vai ser do tamanho, né, da largura que a gente quer para nossa bolsa. Então, eu encontro vocês quando eu chegar em 25 centímetros. Assim que a sua base estiver completa, tenha certeza que ela realmente está firme, porque essa é a intenção da nossa bolsa. Então, se você achar que está muito molenga, faz de novo, às vezes com uma agulha menor. Com a nossa base pronta, o que nós vamos fazer agora é começar a crescer o corpo da nossa bolsa. Então, nós vamos começar a passar aqui em volta. Vamos pensar assim, eu fiz 25 carreiras aqui. Eu tenho 25 pontos de altura e eu tenho 6 pontos aqui em cada canto. Então, a maneira que eu vou começar a fazer isso é, eu vou fazer uma correntinha e aqui eu vou fazer os pontos aonde eu conseguir encaixar, porque não é muito claro, né, onde tem ponto e onde não é ponto, porque aqui não é ponto, é a lateral, né? Então eu tenho que fazer 25 pontos aqui. É mais você fazer aonde você conseguir. Aqui eu fiz 25 pontos. Vou continuar aqui
fazer os meus pontos aqui em cima, que foram 6. E agora continuo fazendo aqui até o final e termino aqui aonde eu comecei, no meu primeiro ponto baixo da lateral. Se vocês repararem que começar a enrolar assim, tá certo, gente, porque nós já estamos trabalhando no corpo da bolsa. Aqui a gente vai começar a subir. Terminei de fazer meus pontos baixos em volta de toda a base. Cheguei no primeiro ponto que eu fiz aqui na lateral. Nós não vamos finalizar as nossas carreiras nunca com um ponto baixíssimo. Nós simplesmente vamos continuar fazendo as carreiras até chegar na altura que a gente quiser. Então aqui, ao invés de eu fechar com um ponto baixíssimo e começar uma nova carreira, eu simplesmente vou fazer um ponto baixo e eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, ponto baixo sempre, até que o corpo da bolsa esteja na altura que eu queira para ela. E a partir daqui, né, é super fácil porque é só fazer ponto baixo, gente. Literalmente, até o final. E como nós fizemos essa última carreira, fica bem fácil de enxergar onde você passar os pontos, mesmo com o fio. Olha, aqui eu acho que vocês já conseguem ver como ela já vai tomando forma. No meu caso, conforme eu medi com o livro, eu quero que tenha mais ou menos 18 a 20 centímetros. Até chegar nessa altura, eu vou continuar fazendo meus pontos baixos assim, exatamente como eu estou mostrando para vocês. Não precisa ter uma medição exata, você vai fazendo até onde você realmente quiser. E aqui eu acho que vocês já conseguem perceber por que o ponto baixo foi o meu escolhido, porque ele realmente fica bem fechadinho. Então, vamos continuar. Eu encontro vocês quando a minha bolsa já estiver na altura que eu quero. E aí eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a alça. Então, gente, eu cheguei no tamanho que eu queria para minha bolsa. Como eu falei para vocês, só foi pontos baixos, desde a primeira carreira de ponto baixo até chegar aqui. E ficou, né, do tamanho que eu tava pretendendo fazer. Aqui, ó, com o meu livro certinho aqui. E como a gente vai fazer a alça, vai ficar um pouquinho mais alta. De altura, desde a primeira carreira aqui com pontos altos, ficou 18 centímetros. Agora, a gente vai precisar fazer o seguinte. Vamos pegar 4 marcadores e vamos marcar aonde nós vamos querer fazer a nossa alça. Só que no meu caso, eu tenho 62 pontos, então dividindo ele por 4 fica 15,5, não fica muito certo. Então, vou fazer no olho mesmo. Eu acho que eu quero mais ou menos aqui. Eu vou ver mais ou menos a mesma coisa aqui do outro lado. Marque aonde você quer que tenha a abertura. Eu estou aqui, em qualquer lugar aleatório que eu tinha parado, quando eu cheguei na altura que eu quis. Continuo fazendo meus pontos baixos até eu chegar aqui no marcador. Chegando aqui no marcador, eu vou fazer correntes, e a corrente vai ser do tamanho da minha alça. Se você quer que seja aquela bolsa de mão, você vai fazer uma corrente mais curtinha. Se você quiser colocar ela no ombro, você vai fazer uma maior. Eu medi a alça de uma bolsa que eu gosto e uso bastante, e ela tem mais ou menos 50 centímetros. Então, eu acho que eu vou fazer mais ou menos uns 40 ou até menos, né? Só o suficiente passar pelo ombro, né? E não ficar muito apertado debaixo do braço. Mas o ideal é você fazer e você medir, né? Não, é muito fácil de você desfazer ou de você aumentar. A correntinha é uma coisa muito prática. Então, minha alça já está com 40 centímetros.
Então, eu vou parar por aqui, ok? Não sei quantas correntinhas eu fiz, não me pergunte. E aqui, aonde nós marcamos, é que nós vamos voltar e fazer pontos baixos, até chegar no próximo marcador. Aqui, onde eu tirei meu marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo pontos baixos. Chegando ao marcador, vou tirar. Eu vou fazer mais um ponto aqui e fazer correntinhas igual eu fiz aqui do outro lado. Eu, na verdade, vou contar. Eu não falei que eu não sabia quantas eu fiz. Olha como é que tá o estado do meu fio aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu vou contar quantas eu fiz para eu poder fazer do mesmo tamanho aqui desse lado. Se eu quisesse, eu não conseguiria fazer tão perfeito. Eu fiz 40 correntinhas. E aí, chegando aqui no nosso marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Iremos seguir fazendo os pontos baixos. Quando a gente chegar aqui na alça novamente, nós vamos fazer os pontos baixos na corrente. Você só precisa ir fazendo os pontos baixos na alça, normalmente, tá? Nada de diferente do normal. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos continuar aqui. Do outro lado, faremos a mesma coisa. Passaremos com ponto baixo até voltar aqui. Quando nós chegarmos na alça da frente de novo, eu encontro vocês para a gente finalizar a nossa bolsa. Chegando na nossa alça, você pode continuar e fazer mais uma carreira com pontos baixos. Mas eu já vi algumas pessoas fazendo o que eu vou fazer aqui e funcionou muito bem para elas. E eu acho que, além de dar uma estética assim legal, diferente, traz um pouco mais de sustentação para a alça. Então, ao invés de nós colocarmos a nossa agulha aqui e fazermos o ponto baixo, nós vamos passar a nossa agulha por debaixo da alça e fazer um ponto baixo em cima dela, assim. E aí, a gente vai fazer em volta da alça. Eu acho que fica legal, eu acho que fica uma coisa assim diferente. Mas se você não gostar, você pode sim só fazer o ponto baixo em cima, não tem problema nenhum. E também fica muito bonito. Como normal, nós vamos seguir fazendo isso aqui na alça. Vou mostrar mais uma vez aqui de perto. Eu passo a minha agulha por debaixo da alça e faço o meu ponto baixo. Eu faço com a alça pelo meio. Se você quiser a sua alça mais grossa, ao invés de você fazer isso, você vai continuar fazendo mais carreiras até ela ficar mais grossa. Encontro vocês quando eu tiver feito isso aqui também na de trás. Assim que eu terminei a minha segunda alça, um lado tá com 3 carreiras e um lado tá com 2. Só que como nós subimos em carreiras contínuas, nunca vamos conseguir deixar isso aqui perfeito. Então, o que eu vou fazer é, aqui no cantinho, eu vou terminar com um ponto baixíssimo. Mas aqui, eu vou continuar com meus pontos baixos, só mesmo para terminar essa carreira. E aqui do lado, onde não vai ser muito perceptível, bem no ponto aqui do meio, da lateral, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, podemos arrematar o nosso fio restante. E como que eu faço o arremate? Agulha de tapeçaria, com a agulha eu vou passar esse fio aqui pra dentro da bolsa, tá? Ó, já nem dá pra ver mais. E por aqui por dentro eu vou em direções diferentes passando ele. Então, primeiro eu vou passar pra baixo, agora eu vou passar aqui pra cima, passo em outra direção de novo, vou botar aqui pra baixo novamente. E por fim, eu vou passar
pro lado e corto o excesso. E está pronta a nossa bolsa.